Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar aqui um breve resumo sobre a história da Bíblia. Espero que esse vídeo possa contribuir aí para o teu conhecimento a respeito das Escrituras. Amém? Bom, hoje nós temos a Bíblia toda bonitinha, dividida entre capítulos, versículos, acessível aí por todos os lados, no nosso próprio celular, mas nem sempre foi assim, né? Para chegar a Bíblia do jeito que nós temos hoje, foi preciso aí muito sangue ser derramado, muitos homens se dedicando para preservarem as Escrituras e, acima de tudo, a presença de Deus, preservando e guardando esses textos sagrados. Amém? Bom, então hoje nós temos a Bíblia, nós conhecemos ela entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nós conhecemos elas assim. Mas o Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica e o Novo Testamento foi escrito na língua grega. O Antigo Testamento, ele se equivale à Bíblia judaica, só que os judeus não chamam de Bíblia. Para eles, o livro deles é conhecido como Tanakh. E essa palavra, ela é a junção da letra inicial de três outras palavras, que é a palavra Torá, que é a palavra Nefiim e que é a palavra Ketuvim. Então você pega a letra inicial dessas três palavras, pega o T, o N e o K. Então fica Tanakh. Então assim que é a divisão da Bíblia ou do livro, né, a escritura dos judeus. Então a Torá está ali, os 5 livros que nós temos hoje na nossa Bíblia, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros, e eles dividem o Nefiim, são os profetas, e o Ketuvim são os escritos. O total do livro dá 24 livros, mas equivale aos 39 livros que nós temos na nossa Bíblia no Antigo Testamento, porque eles fazem uma junção de alguns livros, como por exemplo 1 Reis, 2 Reis, é um livro só, 1 Samuel, 2 Samuel, é um livro só. Então são os mesmos textos, são os mesmos livros e ela diferencia apenas nessa divisão. Então esse é o Antigo Testamento. Para escreverem esse Antigo Testamento, levou aproximadamente aí 1000 anos de história, iniciando mais ou menos em 1445 a.C. até mais ou menos aí 400 a.C., terminando com, né, ali na nossa Bíblia que nós temos hoje, o livro de Malaquias. Aí entra um intervalo de 400 anos entre o último livro, Malaquias, até o primeiro livro do Novo Testamento, que é o livro de Mateus. Esse intervalo de 400 anos, ele é conhecido como período intertestamentário. Então, né, a gente estudando entende que é um período onde Deus ficou em silêncio, onde Deus não falou nada. Então, assim foi produzido a Bíblia dos judeus, né, o livro dos judeus, o Antigo Testamento. No entanto, quando chega lá no século IV a.C., aproximadamente aí 300 e poucos anos antes de Cristo, surge a primeira tradução do Antigo Testamento para o grego. E essa tradução ela foi conhecida como a Septuaginta, ou a Bíblia dos 70. Por quê? Porque foram 70 rabinos judeus sábios que traduziram o Antigo Testamento para a língua grega, porque naquela ocasião o Império Grego era o império que começou a dominar toda aquela região, toda a Palestina, o Oriente, o Norte da África, a Ásia Menor. O Império de Alexandre o Grande conquistou o Império Medo-Persa e não somente conquistou, mas o Império Grego foi um império muito poderoso naquela época. Ela durou muitos anos e eles começaram a difundir toda a cultura grega,
a cultura helenística que nós conhecemos. E então houve a necessidade de que fosse feita uma tradução da língua hebraica para a língua grega, porque a língua grega era a língua universal daquela época, ou pelo menos a língua do comércio, das pessoas que faziam comércio e tudo mais, elas falavam a língua grega naquele momento, porque isso durou, não foi da noite para o dia. Provavelmente eles traduziram primeiro a Torá, que era a lei, mas isso durou até o 1º século antes de Cristo. Então foi um longo período de tempo sendo traduzido o Antigo Testamento da língua hebraica para a língua grega. E a história, isso não podemos afirmar, mas alguns dizem que foi um rei do Egito, porque o norte do Egito havia muitos cristãos por ali. E havia um rei, alguns dizem que foi Ptolomeu II, que ele pediu para que fosse feita essa tradução para a língua grega. Porque ali em Alexandria, que era uma cidade do norte da África, tinha uma biblioteca, a maior biblioteca do mundo. E ela era conhecida como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E ele queria que naquela biblioteca tivesse uma tradução para o grego. Então, esses 70 rabinos, sábios, se reúnem ali durante um bom período, muitos anos, e eles passam a traduzir ali fielmente a língua hebraica, as escrituras hebraicas para a língua grega. Aí, quando chega o período de Jesus, a língua que predominava era a língua grega ainda. Já o Império Grego havia sido derrotado pelo Império Romano, mas a língua grega ela era muito poderosa ainda na época. Inclusive, por isso que daí o Novo Testamento, que foi no 1º século após Cristo, já foi escrito todo na língua grega, porque era a língua universal. E é muito provável que os apóstolos, eles tinham somente o Antigo Testamento, e eles usavam a Septuaginta, que era a tradução grega, para os seus estudos e para difundir o Evangelho. Outro dado importante é que os judeus daquela época eles já não falavam mais a língua hebraica, porque, voltando um pouco na história, lá no século XVI, o Império Babilônio invadiu a Judéia, a Jerusalém, e levou os judeus cativos para a Babilônia. E eles ficaram 70 anos cativos, e muitos morreram na Babilônia e muitos nasceram na Babilônia. E a língua que falava na Babilônia era a língua aramaica. Então, quando eles retornam, e assim já tinha sido com todo o reino do norte, que tinha sido levado pelos assírios, e não retornaram mais para aquelas terras. Então, o que acontece? O povo israelita tinha sido espalhado por toda a terra. Então, muitos deles já não entendiam mais o hebraico. Eles não falavam a língua nativa deles, a língua hebraica. Eles falavam ou o grego ou o aramaico. Jesus provavelmente falava aramaico. Então, o que acontece? Então, eles utilizavam dessa Septuaginta, a Bíblia dos 70, que era uma tradução em grego, para os seus estudos. Agora, um outro dado importante. Naquele período intertestamentário, que não foi feito nenhum registro inspirado por Deus, tiveram muitos livros escritos. E é nesse período aonde foram escritos os 7 livros apócrifos, que hoje você vai encontrar na Bíblia Católica. São os livros de Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, 1º e 2º Macabeus e o livro de Baruque. Então esses livros eles foram escritos durante aquele período entre 400 anos antes de Cristo até o surgimento de Cristo. E quando foi feita a tradução para a Septuaginta, para o grego, esses livros também foram traduzidos. Lembrando que naquela época eles não tinham o livro como nós temos hoje, aqui a coletânea, um caderno, folha por folha, eram manuscritos soltos, espalhados. Então eles tinham os textos, e isso como que sobreviveu durante toda a história? Sobreviveu por causa dos copistas, que eram os escribas, aqueles homens que eles iam copiando os textos originais. Então os textos originais da Bíblia não existem mais, eles eram conhecidos como autógrafos. Mas o que nós temos hoje são cópias de cópias de cópias de cópias.
Então existem algumas variantes nessas cópias, mas muito próximos ao original. Então imagina só o trabalho que deu para preservar todas essas cópias durante toda a história. Naquela época, no passado, eles escreviam no papiro, então ela se deteriorava muito facilmente. Então precisava que alguém fosse copiando para que aquilo fosse sendo preservado durante os séculos. Então, o que acontece? Eles traduzem esses livros apócrifos e esses livros estão lá. E ele é traduzido para a Septuaginta. Então a igreja tinha acesso a esses livros. Os judeus nunca reconheceram como o cano deles, por isso que eles não têm esses livros no cano deles, mas a igreja católica reconheceu esses livros. Então surge Jesus, vem os apóstolos e até o final do primeiro século, mais aproximadamente 90 depois de Cristo, é escrito todos os livros do Novo Testamento, todas as cartas, os evangelhos, até o Apocalipse de João. E ali então termina-se, né, os escritos e a igreja continua crescendo. Aí nós estamos já no momento da igreja primitiva. A igreja está crescendo, a igreja está avançando, a igreja já saiu ali da região da Judéia, de Jerusalém, por causa da perseguição tanto dos romanos quanto dos judeus, e a igreja está espalhada por todo o mar Mediterrâneo. E a igreja continua crescendo, crescendo cada vez mais. A igreja não tinha uma instituição, a igreja não tinha templos, porque o Império Romano não permitia, mas a igreja se reunia nas casas e muitas pessoas se convertendo, entregando as suas vidas para Cristo, seguindo, né, os pais da igreja, os pais primitivos, e a igreja não parava de crescer. Quando chega no século IV, lá em 321, acontece um marco histórico na igreja, que foi quando Constantino, imperador romano, ele estabelece um decreto para que parasse as perseguições contra os cristãos. A igreja era perseguida, a igreja, né, sofria muitos mártires sendo mortos, jogados no Coliseu, queimados vivos, crucificados, enfim, mas a igreja não parava de crescer. Então, quando ele percebe que já não havia mais o que fazer contra os cristãos, porque, como Tertuliano dizia, o sangue dos mártires era semente para a igreja. Então, quanto mais eles matavam, mais eles perseguiam, mais pessoas se convertiam, mais pessoas elas eram afetava a fé delas, enchia a fé delas para que elas continuassem a servir a Cristo, a pregar o Evangelho. Então, ele vem e faz um decreto para que parasse a perseguição e para que agora os cristãos pudessem, né, ter liberdade religiosa. E aí em 380 depois de Cristo, 59 anos depois, um outro imperador chamado Teodósio, ele estabelece em um decreto que a partir daquele momento a religião oficial do Império Romano seria o cristianismo. Então a igreja tem uma união com o Estado. A igreja católica, que era a igreja universal, a igreja apostólica primitiva, ela então tem uma união com o império que dominava naquela época, o Império Romano. Isso trouxe mudanças eternas, drásticas na igreja. Então o que acontece? Aí no ano 393, esse detalhe é muito importante você entender, 393, 13 anos depois, tem um concílio, uma reunião da igreja. A igreja que já era uma instituição, por isso que naquele momento já era Igreja Católica Apostólica Romana. Tem um concílio e ali eles definem qual era o cânon bíblico, quais seriam os livros que eles reconheceriam como inspirados por Deus. Então é um detalhe importante você entender. Foi só no final do quarto século que a igreja definiu quais aqueles manuscritos, lembrando que eram sempre textos separados, não tinha um livro, a igreja estabelece, esses textos são inspirados, esses não, porque naquela época haviam muitos livros, que são conhecidos como os livros apócrifos, ou seja, não inspirados por Deus. Então tinham muitos livros espalhados por todo o mundo ali, toda aquela região, e a igreja vai nesse concílio e começa a estabelecer, esse livro é inspirado, esse não, esse é inspirado, esse não. E imagina só, até o quarto século, a igreja não tinha um livro definido pela igreja. Então, imagina como que os primeiros cristãos,
eles não tinham exercer a fé deles nas Escrituras. Então a fé deles era através da tradição. Inclusive isso é uma das defesas da Igreja Católica, quando ela equipara a tradição católica com a Bíblia. Porque eles dizem o seguinte: os primeiros cristãos não tinham a Bíblia. Isso foi uma briga muito grande na Reforma Protestante, porque quando Lutero ele quer fazer a reforma, ele vai dizer não é a tradição, é somente as Escrituras. Era um dos 5 pontos da Reforma Protestante, a sola Scriptura. Mas eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso. Então, nesse momento, a igreja estabelece o cânon bíblico. Esses livros, que já era a Tanakh, o Antigo Testamento, e esses livros, os 27 livros do Novo Testamento em grego. E assim, então, o cânon bíblico é fechado. A partir desse momento, não entra nem sai mais Bíblia. E lembrando que aqueles 7 livros apócrifos que eu já citei, a igreja reconhece como inspirados. Na verdade, aqueles livros eram conhecidos como deuterocanônicos, ou seja, não tinham bem uma inspiração, mas tinha uma importância muito grande histórica. Então eles faziam um apêndice, colocavam assim, esses livros são importantes historicamente, mas não que seja uma revelação. E isso fazia parte, daquilo que a igreja tinha como acesso e como se fosse algo importante para a igreja. Bom, quando chega no quinto século, havia um papa chamado Damásio I, e como agora a igreja ela era uma igreja romana, e a língua oficial do Império Romano era o latim, a igreja viu a necessidade de fazer uma tradução para o latim, porque eles tinham a Bíblia hebraica e tinham a Septuaginta em grego, mas precisava de uma língua latina, do latim. Então esse papa, Damásio I, ele pede para que fosse feita uma tradução para o latim. E quem faz essa tradução é São Jerônimo, um homem erudito que conhecia o hebraico, conhecia o grego, conhecia o latim. Então ele inicia, isso durou muitos anos também, a tradução da Bíblia para o latim, que ficou conhecida então como a Vulgata Latina. Inclusive, quando tem um concílio, o Concílio de Trento, em 1546, a Igreja Católica ela define que a Bíblia oficial da Igreja Católica é a Bíblia Vulgata Latina. Então eles fazem a tradução, a história. Alguns dizem que essa tradução foi feita lá mesmo dos originais hebraicos, outros dizem que foi feito da Septuaginta. Mas a partir do quinto século, então, surge uma terceira tradução, que é a Vulgata Latina. E a Igreja Católica, que era a única igreja que existia na Terra, haviam outras regiões, lá em Constantinopla, na Turquia, haviam várias igrejas, mas era uma igreja só, era a Igreja Católica. Então o que acontece? Aí estabelece a Bíblia oficial, essa Bíblia Vulgata. Nisso vem o período da Idade Média, e a igreja continua crescendo, e apenas o clérigo mesmo, apenas o alto escalão da igreja, junto com os seus líderes, eles tinham acesso à Bíblia. Já entrou em desuso em muitos lugares o latim, as pessoas não conheciam o latim, então apenas a igreja, que era detentora dos escritos, dos manuscritos, tinha o conhecimento ali das traduções. Então ela somente que podia interpretar e ter o conhecimento, acesso às escrituras. A Idade da Média, conhecida como Idade das Trevas, foi um período muito sombrio na história, e isso percorreu durante muitos anos. Aí quando chega lá em 1227, acontece algo também importante. Um professor chamado Stephen Langton, ele começa a fazer a divisão da Bíblia, dos textos. Ainda não era um livro, lembre disso, não era um livro. Ele começa a fazer a divisão dos textos em capítulos, para facilitar, porque ele percebia que os alunos tinham lá as cópias, mas eles tinham dificuldade, não conseguiam encontrar. Imagina o livro de Isaías, 66 capítulos, tamanho dos escritos. Então eles não tinham, era muito difícil de localizar, e ele então começa a fazer essa divisão. Houve um pouco de resistência, mas eles perceberam que isso seria muito benéfico depois. Então ele faz essa divisão. Quando chega em 1450, acontece um feito importantíssimo que faz ali um divisor de águas na história.
Por quê? Porque em 1450 surge a imprensa. Então, um homem chamado Johannes Gutenberg, um alemão, ele é conhecido como o fundador ou o pai da imprensa, e nesse momento eles começam a imprimir as folhas, né, de uma forma como nunca tinha na história. Então, a primeira Bíblia impressa, ela acontece entre 1450 até 1455, quando termina, que é a Bíblia de Gutenberg, em homenagem, né, a esse homem. Então, a partir desse momento, eles começam a ter a Bíblia, imagine, já 15 séculos, começa a ter a primeira Bíblia impressa, como nós temos hoje. Aí, em 1551, um outro professor chamado Robert Estienne, ele faz a divisão da Bíblia em versículos. Então, lá em 1207 começa em capítulos, e em 1551 já faz em versículos. Isso também ajuda muito no encontrar os textos e estudar, só que aqui entra um parênteses importante. Então lembre-se, né, a Bíblia era um texto só, quando Deus passou aqueles homens, era um texto só. E isso é muito importante porque hoje em dia muitos acabam ensinando algumas doutrinas ou até mesmo heresias por causa de versículos isolados. E não foi sempre assim. Isso aí foi feito para facilitar o encontro dos textos. Mas a gente jamais, isso até é um princípio da hermenêutica bíblica, para que você nunca use um texto fora do contexto. Então, você precisa lembrar que era um texto só, que foi redigido, né, pelos autores, e não versículos separados. Por isso que, né, dizem aquela frase que é muito citada por aí pastores e pregadores, que um texto fora do contexto torna-se um pretexto para a heresia, né? Então a gente precisa ficar atento nisso. O que acontece? Aí no século XVI surge a Reforma Protestante. Aqui também é um outro marco muito importante na história da Bíblia e na história do cristianismo. Surge um homem chamado Martinho Lutero, que era um monge agostiniano, era um monge da Igreja Católica, e ele, descontente com muitas práticas que a igreja estava fazendo, ele então quer fazer uma reforma interna na igreja. E para essa reforma ele cria 95 teses que ele entendia que a igreja precisaria mudar. E ele então tenta fazer essa reforma. No entanto, a igreja ela não aceitou essa reforma. E ela então começou a dar oportunidade para Martinho Lutero revogar essas 95 teses que ele tinha estabelecido. Lutero não revoga as 95 teses, não volta atrás. A igreja disse: revoga ou você vai ser excomungado, vai ser expulso da igreja. Lutero não revoga e ele ainda imprime, que já existia, essas 95 teses, cola na porta da igreja de Wittenberg, que também era uma igreja universitária, tinha muito acesso, né, dos jovens, e aquilo então começa a espalhar suas 95 teses. A situação chega em tal ponto que a igreja precisa ceder, porque já havia, né, um espírito de protesto ali muito grande, e haviam 5 pilares dessas 95 teses, que era somente as Escrituras, somente Deus, somente a graça, somente a fé e somente Cristo. Então Lutero, ele queria, uma das reformas, ele queria que não existisse mais a tradição da igreja, porque a Igreja Católica, ela está fundamentada em 3 tradições. A primeira, que é a Santa Escritura, que é a palavra. Segundo, é o Santo Magistério. Quem é o magistério? São as pessoas inspiradas por Deus, responsáveis por causa de Pedro, que foi o primeiro papa. Então isso foi sendo passado durante os séculos, a chave dos céus, que eles usam aquele texto, que Deus entregou para Pedro a chave dos céus, e depois então entregou a chave da igreja, né, a liderança da igreja, e todos os papas, durante todos esses séculos, eles se tornaram então o líder da igreja. Então eles entendiam que hoje só pode interpretar as Bíblias o magistério da igreja. Quem compõe o magistério da Igreja Católica? É o Papa e os bispos. Então, eles entendem que eles que foram escolhidos por Deus para interpretar as Escrituras. Então, eles estão baseados na Santa Escritura, no Santo Magistério e na Santa Tradição. Isso é muito importante, porque para eles a tradição ela é tão importante quanto
a palavra de Deus, porque eles usam aquele argumento que eu já falei lá atrás, que até o quarto século a igreja não tinha o cânon bíblico. Então, como que aqueles homens podiam ter fé se eles não tinham sola escritura? Que uma das defesas do protestante é a sola escritura. Lutero queria somente as escrituras e não a tradição da igreja católica. Então, eles se defendem dizendo, mas como que eles podiam ter fé se eles não tinham as escrituras? E foi nós que escolhemos as escrituras. Então, isso é algo muito interessante de meditar. Então, para eles, a tradição, eles entendem que nos primeiros séculos, os pais da igreja, eles foram tendo fé por causa da tradição. É claro que durante todo esse período muitas coisas aconteceram, né? Muitas coisas foram introduzidas na igreja por causa da tradição, mas isso seria assunto para um próximo vídeo. Então Lutero, dentro da reforma, ele queria muitas coisas, mas uma delas, ele queria somente as escrituras. E ele queria fazer com que aqueles 7 livros apócrifos, que eu já citei lá atrás, também fosse removido da Bíblia, porque aqueles livros, eles trazem muitos fundamentos e eles trazem muitas bases para algumas doutrinas do catolicismo. Então ele queria remover e ele removeu durante a sua reforma. Então o que acontece? Ele não revoga, a igreja então expulsa ele é expulso da igreja católica, ele precisa fugir, se esconder num castelo, porque eles queriam matar Lutero, e ele então, enquanto ele está lá escondido nesse castelo, ele começa a traduzir a Bíblia para o alemão, que era, né, a nação dele, porque ele entendia que as pessoas precisavam ter acesso às escrituras. A igreja entendia o contrário, a igreja católica entendia que o povo não precisava ter acesso, que somente o santo magistério é que tinha acesso, e muitos ali, na verdade, dos padres, nem eles mesmos entendiam as escrituras, porque a missa era decorada em latim. Essa mudança do latim só veio acontecer em 1964, no Concílio Vaticano II, onde a igreja estabeleceu que os padres eles teriam liberdade para pregar a missa na língua local. Então, antes disso, era uma missa decorada em latim. Então, o que acontece? Aí Lutero queria estabelecer essa reforma. Ele traduz para o alemão e começa, né, a acontecer uma reforma em toda a Europa. E aí começa a ter a reforma na Suíça, começa a ter na Holanda, na Inglaterra. Aí veio outros reformadores e começaram a traduzir a Bíblia para outras línguas, como John Wycliffe para o inglês. Aí teve as traduções, né, para outras línguas, língua francesa, até que no século 17, em 1642, um homem chamado João Ferreira de Almeida traduz a Bíblia para o português. E no século 19, aí já em 1814, olha como o tempo demorou, a Bíblia ela é introduzida pela primeira vez na nossa nação. Isso veio, né, através dos navios que vinham lá de Portugal, e esse no caso veio da Inglaterra, mas havia uma resistência muito grande da igreja. A igreja católica não permitia, porque quando começou a reforma protestante, logo no início da reforma eles fizeram a contra-reforma. No Concílio de Trento, em 1546, eles estabeleceram que a única versão que era válida era a Vulgata Latina. E todas as outras deveriam ser queimadas, deveriam ser extintas, não poderiam ser, né, propagadas sobre a terra. Então, nosso país, que foi um país que foi colonizado fortemente pelo catolicismo, não era permitido entrar uma Bíblia protestante aqui. Então, quando vinham os navios, eles, se fosse encontrado, eram, né, ali queimadas, eram confiscadas, e eles então não tinham acesso. Mas em 1414 entrou, né, através de alguns missionários ingleses, a Bíblia pela primeira vez aqui na nossa nação. Então, hoje, para encerrar esse vídeo, a Bíblia está acessível para todos, está na palma das nossas mãos. A Bíblia é o livro mais vendido na história da humanidade, mais traduzido e mais lido. Está praticamente quase que em todas as línguas. E a gente vê, né, que foi o cuidado de Deus, debaixo de muito sangue de homens, né, que se dedicaram. E infelizmente, muitos de nós que temos esse acesso tão fácil hoje e liberdade, ainda assim não temos muito interesse, né, em estudar, em ler, em buscar aquilo que homens precisaram dar a vida deles
para que hoje nós tivéssemos a Bíblia como nós temos hoje. Então, que Deus te abençoe. Espero que esse vídeo possa ter ajudado um pouco no teu conhecimento a respeito das Escrituras. Valeu!